Eu sou Gabi, você está no canal Importante é Ser Feliz e chegamos ao último dia da nossa dieta para o final do ano. Sem mais delongas, já vou mostrar meu prato para vocês. Hoje eu fiz um mix de carne, frango, saladão, cenoura, batata doce, abobrinha, beterraba, tudo que há de mais delicioso no mundo. Gente, olha, o último dia da nossa dieta, olha que pratão lindo e maravilhoso. E fica aí que até o fim do vídeo eu vou te contar a minha história de como eu curei todas as coceiras pelo meu corpo, todas as dores articulares. Não tenho mais nenhuma doença. Olha só, o pratinho do meu marido, quem viu, viu? Porque ele não vai deixar me mostrar mais não. Ali o pratinho da minha filha número 1, coloridinho. E aí, pessoal, o pessoal da sua casa também come assim, bem coloridinho. As crianças, principalmente. Aqui em casa, todo mundo tem que comer tudo. E ali o prato da minha filhinha número 2. Olha que maravilha. E vem que eu já vou contar minha história pra vocês e como eu curei tudo. Claro que a minha história de emagrecimento, ela não começou com essa série de 60 vídeos. Já faz mais ou menos 1 ano e meio que eu já vinha fazendo uma reeducação alimentar. Então já vinha perdendo bastante peso, mas ainda não estava no nível de saúde que eu estava buscando pra mim. Então eu comecei a fazer alguns cortes. Por exemplo, eu cortei o glúten, porque eu percebi que comendo glúten me dava dor nas articulações, um cansaço. Durante o café da manhã, se eu comesse pão e depois fosse trabalhar, minha cabeça ficava muito pesada. Eu chamo isso de brain fog, que é um termo estrangeiro, né? Um termo em inglês. Além disso, o meu rosto ele era super redondão, parecia um rosto de bolacha, que por mais que eu emagrecesse, ficaria sempre com o rosto redondo. E hoje vocês podem ver que meu rosto ele afinou bastante. E eu devo isso à retirada do glúten da minha vida, que no caso foi o pão. Então eu continuo fazendo todos esses pães que tem aqui no meu canal de receita pra minha família comer, mas eu percebi que não faz bem pra mim. Então assim, eu como, sei lá, uma vez no mês, de vez em quando, mas já passei assim bem 1 ano inteiro sem comer nada de glúten. E foi isso que eu percebi que mudou o meu corpo. Eu tinha também muito estufamento. Eu comecei a tirar a foto uma vez por mês. Eu e meu marido, a gente começou a tirar foto uma vez por mês. Então já faz mais de 1 ano que a gente tira essa foto todo dia 1º do mês. E a minha barriga, ela era super estufada. Eu já estava nesse processo de emagrecimento aí e não perdia a barriga, o barrigão estufado. Por quê? Porque o glúten me deixava estufado. Então, a partir do momento que eu tirei o glúten, eu notei que eu dei uma afilada no rosto e também perdi aquele barrigão que eu tinha. Eu achava que era tipo barrigão depois de você ter ficado grávida, alguma coisa assim. Mas não, minha filha já estava com 8 anos e eu continuava com aquele barrigão, né? Aquela coisa que não ia embora. A partir do momento que eu tirei o glúten, a minha barriga ficou travada. E nem é pra dizer que é de exercícios físicos, essas coisas, realmente foi dieta. Você analisar o que funciona para o teu corpo ou não. Outra coisa, eu tinha muita alergia nos olhos. Meus olhos coçavam. Às vezes chegava de meus olhos ficarem inchados. Eu vou ver se eu encontro alguma foto horrorosa das épocas que os meus olhos ficavam sempre inchados. E eu descobri o que me fazia mal. E o que me fazia mal era a lactose. Então, a partir do momento que eu tirei leite, iogurte e queijo, eu percebi que os meus olhos pararam de coçar e de criar aquelas bolinhas, tipo, como é que é o nome daquilo? Tersol. Então, eu vivia tendo tersol. Então, melhorou bastante eu ter tirado leite, queijos e, enfim, todos os derivados do leite. Claro que eu senti, né? Quem que não gosta de um brigadeiro? Quem que não gosta de um iogurtinho? Quem que não gosta de um queijo francês ou queijo do jeito que for, uma mussarela, uma pizza com mussarela? A pizza tem tudo ali que eu não posso. É a farinha de trigo que eu não posso, é o leite que eu não posso, enfim. Os embutidos, você bota ali um pepperoni, um embutido, que eu também não tô comendo. Enfim, tô realmente fugindo dos industrializados e coletando saúde. O açúcar eu já tinha cortado há muito tempo, só mantive, porque realmente açúcar não serve praticamente pra nada, assim, na nossa vida. Claro que quando tem um aniversário, assim, da minha família, por exemplo, que eu vou fazer um bolo, uma coisa, eu coloco sim, né, o açúcar no bolo, mas coloco numa quantidade bem menor. Mas assim, açúcar é uma coisa que eu não compro aqui pra casa. Eu lembro que faz mais de 1 ano que eu comprei mais ou menos, sei lá, 2 quilos de açúcar e o negócio tá ali ainda, não acaba. Quanto que eu uso açúcar? Quanto que eu compro açúcar? Quando eu vou fazer alguma geleia, mas faz tanto tempo que eu não encontro assim uma fruta barata, tipo um morango baratão, pra eu fazer uma geleia, que realmente não me lembro a última vez que eu, assim, usei açúcar regularmente. O açúcar na minha vida, hoje em dia, ele ainda tem pouquinho no chocolate 70%, porque esses chocolates 70%, mesmo os mais limpos, tem ali 4 ingredientes e um deles é o açúcar mascavo, o açúcar de coco, então um pouquinho ali você acaba comendo. E eu como assim 1 ou 2 quadradinhos de chocolate de sobremesa, nem é todos os dias, nem mesmo é todos os dias. Então, assim, o açúcar praticamente cortei, o glúten eu cortei por bastante tempo e agora eu volto de vez em quando. Aqui tá tendo mais ou menos um aniversário por mês aqui em casa, eu como uma fatiazinha de bolo, uma fatiazinha de pão de vez em quando. A lactose cortei praticamente toda, mas ainda como manteiga, porque eu não tenho alergia à manteiga. Eu já percebi, meus olhos não se coçam quando eu como manteiga, mas tem que ser a manteiga mais limpa assim que existe, que praticamente o único item é creme de leite, que é batido, né? E aquilo ali eles batem até transformar ali numa manteiga. Então esse item que é super limpinho, aí sim eu posso comer. O leite também, ele me dava muita rinite, sinusite, todas essas ites do meu nariz ficar assim sempre coçando, molhado, me espirrando toda. E agora eu não tenho mais isso. O meu nariz tá sempre bem limpinho.
Não tenho mais nada desse negócio de rinite, sinusite. Quantas vezes por sinusite eu não tive que tomar antialérgicos, até muitas vezes antibióticos, e hoje eu não tenho mais nada disso. Além disso, eu percebi que tinha vários cosméticos que me davam alergia. Então tinha muito cosmético que coçava o olho. Eu passava, sei lá, uma base, um pó, coisas nos olhos, às vezes um batom, e tudo isso me dava alergia. Então cortei bastante. Agora eu uso assim, sei lá, 1, 2 vezes no ano. É que eu uso alguma maquiagem, mesmo assim eu joguei quase tudo fora. Deixei uma base, um pó, acho que corretivo eu nem tenho mais, mas ao comendo bem, minha pele melhorou bastante, tá bem boa, bem vistosa. Às vezes tem assim uma espinhazinha que sai, que todo mundo fala que espinhas acabariam na adolescência. Não, de vez em quando aparece uma aí. Eu não tô na adolescência não, chegamos aos 40 anos aqui, eu cheguei aos 40 anos. Além disso, também aposentei aquele monte de shampoos e cremes e coisas pro cabelo que eu usava. Agora o meu cabelo, eu lavo ele com sabão de coco, que você compra no supermercado na seção de sabão de lavar a louça. Então assim, ele é um sabão de coco super limpinho também, não fica coçando na minha cabeça depois. Antigamente passava shampoo, minha cabeça ficava toda se coçando, não fica mais. Eu lavo com sabão de coco. Aqui ele não tem creme nenhum aqui, o meu cabelo nesse momento, ó. Eu uso um pouquinho de gel aqui, um pouquinho aqui em cima, quando eu lavo o meu cabelo, mas aqui eu já lavei faz 3 dias, olha como ele tá bonitão. E o que mais que eu uso no cabelo? Às vezes eu uso um condicionador, às vezes, não é toda vez, porque se eu uso condicionador todo dia, meu cabelo fica coçando, minha cabeça fica coçando. E também eu não lavo o cabelo todo dia. E se eu acho que o meu cabelo tá sujo, ou não está brilhoso, vistoso, eu enxago ele com vinagre de maçã. É super bom, você dilui um pouco de vinagre de maçã na água, e aí passa no cabelo assim e já enxágua. Fica ó, super bom, tem ótimos resultados. Então com isso eu também economizei, né? Com um monte de produto de cabelo, e agora eu não preciso de mais nada. Eu uso sabão baratinho, eu uso um condicionador de vez em nunca. Se eu achar que o meu cabelo tá muito ressecado, aí eu uso um óleo de coco nas pontas, alguma coisa assim. Mas tô usando só coisas naturais aqui no meu cabelo. Do tempo que eu tava fazendo reeducação alimentar, eu já tinha emagrecido bastante. Então eu emagreci, aí eu não me lembro quanto que eu emagreci, assim, uns 7 quilos. Não sei se eu tava com 57 e cheguei a 50 quilos, não sei. O meu objetivo agora era chegar a 49 quilos. Só que eu não consegui chegar a esse peso. Mas assim, qual foi a minha vitória com essa dietinha? Foi me manter lá nos 50 quilos cravados. Então não subia, não baixava, ficou ali cravado. Então, ou seja, se eu quisesse realmente perder mais peso, eu ia ter que cortar bastante de calorias, de ficar contando calorias. Só que eu também tenho que pensar no meu prazer, né? Eu já cortei bastante coisa, lanche eu não como. Eu como 3 vezes no dia, que é mais ou menos 7 da manhã, meio-dia e entre 5 e 6 da tarde. E aí depois não como mais. Então assim, eu já cortei bastante da minha alimentação. Então assim, para o prazer pessoal também não fazia sentido eu fazer contagem de calorias. Não é a minha praia. Eu prefiro cortar lanches do que cortar calorias. E como eu tava percebendo também que o meu corpo tava super bom, que o meu cérebro estava respondendo bem, assim, ao trabalho, eu não tava ficando assim com o cérebro pesado, na verdade eu tava super ativa todos os dias, não tive assim aquelas tonturas que às vezes que me dava, né, às vezes depois do almoço, que era tudo desequilíbrio, né, de açúcar, tipo uma pré-diabetes que eu tinha. Então teve isso também, eu me curei da pré-diabetes que eu tinha. Além disso, eu tomo vários suplementos regulares, suplementos para várias coisas, porque assim, eu tenho também glaucoma nos meus olhos. Então eu tomo suplemento para os olhos, suplemento para o corpo. Eu passei bastante tempo restringindo carne, frango, essas coisas. Então minha B12 estava super baixa. Então eu reponho também a B12. Então assim, vários nutrientes que estavam faltando no meu corpo, eu fui repondo dia a dia e fazendo um acompanhamento com uma médica. Então eu notei que isso também foi super bom pra mim. Outro ponto que às vezes as pessoas não prestam atenção, mas que é muito importante, que eu mantive aqui porque eu percebi que os benefícios são muito bons, é a hidratação. Você fiscalizando a hidratação, o seu corpo vira outro corpo. Porque a pessoa bem hidratada, ela não vai ficar sentindo fome toda hora. Às vezes você sente uma fome assim, na verdade é porque você tá desidratado. Que se você tomar copões e copões de água regulares, nos horários assim certinhos, você não sente fome. Então você tem que verificar aí na internet quantos ml por peso corporal você precisa e sempre bater os seus níveis necessários de água para você se manter hidratado. E também a água limpa o nosso corpo, né? Então isso é muito importante, você se manter hidratado, porque o seu corpo vai ficar sempre limpo. E se você acha que você bebe bem, que tá hidratado, mas quando você vai fazer um xixi, sai um xixi mais escurinho, olha, reveja. Porque um dos pontos assim mais importantes pra você ver na tua vida é quantos xixis você faz por dia, se seu xixi tá bem clarinho. Então só aí, mesmo se você não souber quantos ml por quilo que você tem que beber, você tem que analisar. Você tá fazendo xixi frequentemente ou você faz um xixi por dia? O seu xixi tá bem clarinho? Até onde eu sei, o único xixi que pode sair escurinho é aquele primeiro da manhã, né? Mas aí logo você já vai, ó, acordou, comece a se hidratar e não pare até mais ou menos ali 1 hora antes de dormir. Outra coisa bem importante é que eu já fazia e só continuei fazendo, né?
dormir cedo e acordar cedo. Então sempre ir pra cama num horário super bom, assim, para o seu corpo, seguindo bem certinho o ciclo circadiano, e amanheceu, você acorda e levanta. Outra coisa que eu fiz, assim, durante bastante tempo, durante todo esse período de dieta e anteriormente, é atividade física. Eu relaxei nesses últimos dias, reconheço, mas fiz bastante atividade física durante a semana e fim de semana. Durante a semana eu foco mais na musculação e caminhada com meu marido no fim da tarde, a minha família, e durante o fim de semana nós fazemos sempre uma trilha entre 4 e 5 quilômetros. Então, essa é a atividade física que eu faço. Uma das mais importantes que eu vejo é a musculação. Eu faço tudo aqui em casa, a gente tem uns pezinhos e você vai fazendo, faz seu agachamento, faz o seu bracinho lá, que aí você vai ficando bem bonito. E essas caminhadas que a gente faz no fim do dia, elas são ótimas, porque você trabalha o dia inteiro, fica com a cabeça desse tamanho assim, e antes de você ali fazer a sua última refeição, é bom você se caminhar um pouco na natureza, espairecer, porque você precisa renovar as energias para a última etapa do seu dia, né, que é o jantar e todo o ritual da noite antes de você ir dormir. Enfim, nesse período, principalmente nesses últimos 60 dias, o que eu achei importante? Foi limpar meu corpo de todos os industrializados, eu praticamente não comi nenhum industrializado, limpar meu corpo, minha alma, minha positividade, entendeu? E eu notei que com tudo isso meu cérebro voou. Acho que foi assim uns 2 meses que eu melhor produzi assim na minha vida, no meu trabalho. E eu no trabalho, na família, porque eu tinha milhares de coisas para fazer e todas foram feitas, nenhuma delas foi negligenciada. E mesmo com tudo isso para fazer, ainda consegui colocar um vídeo por dia aqui no canal, que era o Diário da Minha Dieta. Então todo dia tinha um vídeo de entre 1 e 5 minutos, 7 minutos. Os vídeos de fim de semana costumavam ser maiores, porque eu contava um pouquinho do que a gente fazia no fim de semana. Então eu com tudo isso para fazer, casa para arrumar, a gente não tem empregada, a gente que faz tudo, eu que cozinhei todas as refeições, entendeu? Eu consegui. E tudo isso eu consegui por quê? Porque meu cérebro estava super bom, o meu corpo sempre acordava disposto, animado, positivo. Além disso, uma coisa que eu acho bem importante, você que tá aí do outro lado também fazendo o seu diário de dieta, é você tirar uma foto por mês do seu corpo. Porque às vezes você acha que seu objetivo tá muito distante, às vezes você não sabe por onde começar, entendeu? As minhas primeiras fotos eu notava que tava ali, como eu falei anteriormente, com um barrigão. E na época eu sabia que eu tava assim, com a barriga estufada, mas eu não tinha noção. E eu comprovei, com todas as melhoras que eu tive, mais que 12 fotos depois, gente, como a minha barriga mudou, como os meus braços mudaram, várias coisas que eu tinha aqui embaixo do braço, pelanca. Enfim, parece que eu limpei assim meu corpo de gordura mesmo. O meu rosto, né, como eu falei, afilou, os meus olhos não tem mais infecções, o meu intestino funciona bem direitinho, aqui em casa também, o intestino de todo mundo funciona direitinho. E isso foi bem legal, porque toda a minha família entrou na dieta, mesmo as minhas filhas que às vezes tinham microseletividades alimentares, agora elas não tinham mais chance, elas tinham que pegar pelo menos um pouquinho de cada coisa que eu havia cozinhado naquele dia, e muitas vezes eu cozinhava assim mais de 5 pratos diferentes, e mesmo assim elas tinham que pegar. Elas não gostam de berinjela? Não gostam, mas tinham que experimentar a berinjela, a abobrinha. Eu via que no começo elas quase não comiam abobrinha. Hoje em dia elas colocam bastante abobrinha, brócolis, então é aquela disputa, né? Quem vai comer mais brócolis aqui em casa? Então assim, é muito bom você ver os seus filhos comendo de tudo, o seu marido com apetite, comendo. Vocês viram os pratos do meu marido? Cada pratão bonito. É muito bom ver assim uma pessoa com apetite bom, né, gente? Tem tanta gente que nem come mais direito, vive só nos lanchinhos, aí chega assim na hora da comida, nem come direito. Gente, é muito importante você sentar na mesa pra comer assim com apetite gostoso. Eu logo me salivo toda. Toda vez que eu tava editando os vídeos, né, porque eu gravo o som depois, eu fico salivando de tudo que aquela comida tava gostosa. É uma comida simplesinha, rotininha simples da nossa casa mas assim, sempre muito feliz e doida pra comer aquela comida novamente. Enfim, pessoal, meu objetivo é aqui mostrar pra vocês uma rotina simples, a tentativa de ter uma vida mais tranquila possível. Enfim, é igual que eu falo, o importante na nossa vida é ser feliz. E você pode ser super simples e feliz. Tem até escrito aí na descrição do meu canal, as pessoas, elas subestimam o tanto que é importante ser simples, o tanto que é importante ser feliz. E nós temos todo o poder nas nossas mãos para mudar completamente a minha história. Eu poderia continuar com as minhas infecções oculares sem descobrir o que eu tenho. Eu poderia continuar com as minhas rinites, com a minha sinusite, tomando um monte de remédio. Eu poderia continuar com aquele meu barrigão que já estava comigo, minhas filhas já tinham 8, 9 anos de nascida e o barrigão não ia embora. Eu poderia ficar com aquele meu cabeção pesado de trabalhar ruim de manhã, às vezes ficar ruim depois do almoço e não conseguir trabalhar direito. Mas assim, nós temos todo o poder nas nossas mãos pra gente mudar a nossa história de vida e ter uma vida de paz, uma vida de saúde, de disposição da nossa vida, de positividade. E o meu maior objetivo era comer alimentos nutritivos
em todas as minhas refeições. E eu também fui facilitando em tudo. Como eu ia no supermercado uma vez por semana, eu já deixava organizado também muita coisa na minha geladeira. Se era um brócolis, eu já cozinhava logo tudo e já deixava porcionado em potinhos. O feijão igual, cozinhava bastante do feijão e já porcionava em potinhos. Nisso, facilitando a minha vida, eu facilitei também no dia a dia, porque no dia a dia a gente comeu comida fresca praticamente todos os dias. Então, quando eu juntava assim algum alimento que eu fazia mais, a gente comia 2, 3 vezes. Então, vocês podem ver aí nos meus pratos que várias vezes eu repetia e falava assim: esse aqui é o restinho de ontem. Primeiro, aqui nada vai pro lixo aqui em casa. E segundo, tinha bastante coisa facilitada na minha geladeira. Se eu ia cozinhar uma batata, eu cozinhava mais. Se eu ia cozinhar uma cenoura, eu cozinhava mais. Se eu ia cozinhar uma beterraba, eu cozinhava mais. É mais assim a proteína que eu tentava fazer no dia, assim, bem fresquinho. O frango fresquinho, a almôndega fresquinha, a carne em geral bem fresquinha. Ou seja, eu tinha bastante coisa pré-cozida na geladeira, que eu tirava ali um tempinho e fazia. E ao mesmo tempo, nesses 60 dias da dieta, eu tentei sempre comer em casa. Então, se vocês forem olhar, todos os meus pratos aí foram comendo em casa. Porque você comendo em casa, você consegue gerenciar exatamente aquilo ali que você vai comer para se manter no seu plano alimentar. E eu tenho um caderno bem legal desses aqui, ó, estilo desses aqui da Tilibra. Esse daqui tem 200 folhas, eu tenho vários dele, eu tenho várias coisas escritas que eu vou escrevendo por aí, às vezes eu encontro coisas interessantes. E uma das coisas interessantes que eu escrevi aqui é o seguinte: a maioria dos seus problemas podem ser resolvidos mudando o que você come, o que você bebe, o que você lê, o seu ambiente, o quanto você se movimenta, quais são as suas prioridades e a sua forma de pensar. Então, assim, tem um monte de problema que a gente poderia resolver dessa forma, não é mesmo? Outra coisa que eu anotei bem legal aqui é: mantenha seu corpo em movimento e tenha a energia de um jovem. A última coisa que eu escrevi aqui que eu acho bem legal é o seguinte: se você der ouvido a pessoas com más vibrações, amargas e que só falam lamentos e coisas profundamente desanimadoras, a sua vida parecerá cinza, lúgubre e triste. Por isso, não dê ouvido a essas pessoas e não entre nas más vibrações. Se você está em boas vibrações, sua vida vai refletir clareza de espírito, perfeita e cintilante. Bom, e essa é a história documentada da minha própria vida nesses últimos 60 dias. Você que esteve aqui comigo, muito obrigada. Obrigada por você ter assistido cada vídeo, por ter curtido, por ter compartilhado com a sua família. Mas não se esqueça, como eu sempre falo, que o mais importante da nossa vida é ser feliz. Tchau, tchau, pessoal, e até os próximos vídeos.